Olá, meus amores. Sejam todos bem-vindos à minha casa. Eu espero que esse vídeo encontre vocês com plena saúde e espero que vocês estejam seguindo as orientações de permanecer em casa, lavando constantemente as mãos, né, tendo esse cuidado, esse asseio que o momento requer. Para diminuir a nossa distância, hoje a gente vai dar continuidade às nossas aulas através dessa sala de aula virtual, né? Através dos aplicativos do Google Classroom, que vocês já têm acesso, e também através dos vídeos que a gente vai continuamente postando, né? À medida que são gravados. Então é isso. Bem, eu quero deixar claro aqui que o assunto que a gente vai trabalhar hoje, na verdade, nós começamos em sala de aula, só que nós não concluímos a Primeira Guerra Mundial, né? Faz parte da unidade 2, tema 1, logo. E até mesmo para fazer uma revisão breve a respeito desse assunto, eu vou retomar alguns pontos importantes. Essas imagens que vocês estão vendo na tela, eu já mostrei para vocês em sala de aula, né? Um soldado na trincheira, a imagem esquerda, o soldado na trincheira, né? Preparado ali para o momento de combate. Vejam que ele está com uma arma, né, em mãos. E do outro lado nós temos a devastação que a terra, que a guerra trouxe, né? Muitas árvores ceifadas, cortadas, o ambiente extremamente insalubre, cheio de lama, né? Vale destacar que a Primeira Guerra ela não teve, né, somente mortes devido ao próprio momento da guerra em si, aos próprios combates, né? Muitas doenças proliferaram nesse ambiente. É bom deixar claro, isso eu já conversei com vocês a respeito. Então, para começar, né, vou explicar mais uma vez o que foi a chamada paz armada. Na verdade, só relembrar, né? Foi o momento que antecedeu a Primeira Guerra Mundial. Esse momento ele foi marcado por um avanço tecnológico muito grande, um avanço científico também. Foi um momento de revolução nas artes, né, a pintura em si. Também foi um momento em que a Alemanha e a Itália passaram por seu processo de unificação. Isso aconteceu nos anos de 1870 e 1871. A unificação da Itália e da Alemanha trouxe para esse momento uma influência, uma forte influência para o próprio início da Primeira Guerra Mundial. Aqui eu coloquei da seguinte maneira: após a unificação da Itália e da Alemanha, a Europa viveu um período de disputas e alianças. Esse período da chamada paz armada, o período que antecedeu a Primeira Guerra Mundial, nós temos a diminuição da influência da Inglaterra e da França e o aumento da concorrência internacional por colônias. Isso já foi explicado em sala de aula. Inglaterra começa, na verdade, a Inglaterra, ela sofre agora com a concorrência econômica, principalmente da Alemanha, e a França, que na sua guerra, na Guerra Franco-Prussiana, a guerra de unificação da Alemanha, né, a Alemanha acabou tomando um território francês chamado Alsácia-Lorena. Então, esse período da paz armada foi o momento em que as potências europeias começam a se preparar para um conflito, né? Como é que é essa preparação? Essa preparação foi principalmente voltada para a confecção bélica, okay? Confecção de armas, e também o momento da formação das alianças que a gente tem, né? A Tríplice Aliança foi feita, né? Foi realizada ainda em pleno século XIX. Na Europa,
a gente tem essa corrida armamentista, aumento das forças armadas, construção de alianças. Tudo isso caracterizou aquilo que a gente chama de paz armada. Na África e na Ásia, a gente tem as guerras colonialistas. Eu já expliquei para vocês, inclusive eu mostrei essa imagem em sala de aula, né? Essa imagem a gente pode chamar, né? Na verdade, é uma imagem característica do chamado imperialismo ou neocolonialismo. Vocês estão vendo que a imagem ela mostra a China sendo repartida entre as principais potências do período, né? A Alemanha, a Inglaterra, a Rússia, né? A França, o Japão estão presentes. E a China está pedindo, né, que parem, né? Está com as mãos levantadas, pedindo para que parem, para que eles não façam esse corte. Na verdade, é essa a divisão, né, que aconteceu entre as potências europeias naquilo que a gente chama de imperialismo, ou aquilo que a gente chama de imperialismo ou neocolonialismo. No continente africano, a gente consegue observar, através da legenda, né, a influência dos franceses, dos ingleses, dos alemães, dos portugueses, belgas, espanhóis, italianos, né, sobre o território, sobre o continente africano, essas zonas de influência de cada um desses países. Eles disputaram colônias fora da Europa. Né, esse período foi chamado, esse processo foi chamado de imperialismo ou neocolonialismo. Também vimos as causas da Primeira Guerra Mundial, mais uma vez a partilha da África e da Ásia nesse processo neocolonial ou imperialista. Trouxe a insatisfação da Itália e da Alemanha, pois ficaram com territórios pequenos e desvalorizados. Por que eles ficaram com territórios pequenos ou desvalorizados? Isso porque eles chegaram a essa corrida imperialista somente depois do seu processo de unificação concluído. A unificação da Itália e da Alemanha aconteceu entre 1870 e 1871, já no final do século XIX. Então, nesse momento, as outras nações elas já estavam unificadas, elas já tinham passado por esse processo e estavam concorrendo entre si por domínios fora da Europa. Então, trouxe a Itália e a Alemanha a conquista de pequenos territórios desvalorizados. Então, a forte concorrência econômica entre essas potências europeias também foi outro fator importante que leva, à Primeira Guerra Mundial, a própria disputa econômica entre elas, a corrida armamentista. Mais um dos fatores que eu pontuo como sendo um dos mais importantes foi esse fortalecimento do nacionalismo, o pan-eslavismo e o pan-germanismo. O que é esse nacionalismo? O sentimento de nação é algo que une um povo. A gente observou esse sentimento de nação, de fortalecimento, principalmente na Alemanha, que passou por um processo recente de unificação. Isso eu estou falando aqui de acordo com o ano desse processo, que foi entre 1870 e 1871. E a Primeira Guerra acontece logo a partir de 1914. Então, esse período entre a unificação da Alemanha e o início da Primeira Guerra Mundial constituiu essa fase da chamada paz armada, e também o florescimento desse sentimento. O pan-eslavismo, que é o sentimento de união, de pertencimento, do povo de origem eslava. Vale aqui ressaltar não somente os russos, mas outros povos também têm origem eslava, depois eu vou citar mais lá na frente, e o pan-germanismo, o sentimento que une o povo alemão. Isso tudo originou rivalidades nesse período chamado de paz armada. Bem, o fator que foi primordial, foi, na verdade, o estopim da Primeira Guerra Mundial, foi o assassinato do príncipe do Império Austro-Húngaro, o arquiduque Francisco Ferdinando. Um estudante sérvio acabou matando Francisco Ferdinando e sua esposa. E isso acabou gerando, foi o fator principal, primordial, aquele que logo vai desencadear a guerra em seguida. A observação que eu coloquei foi os povos de origem eslava. Quais são eles? Os sérvios,
os croatas, os russos, os poloneses, os eslovacos, os búlgaros e os ucranianos, todos eles são povos de origem eslava. Bem, a partir desse momento em que ocorreu o assassinato do príncipe austríaco Francisco Ferdinando, o Império Austro-Húngaro declarou guerra à Sérvia, né? Vejam que quem matou foi o estudante sérvio. A Rússia, então, como país de origem eslava, né, vai se posicionar a favor da Sérvia. Vejam só, são países com origem eslava. Sérvia, a Rússia. Um estudante russo vem, mata o Francisco Ferdinando e sua esposa, e logo nós temos a reação, né, da Rússia, que vai se posicionar a favor da Sérvia, e assim as alianças são firmadas, ok? Essas alianças militares, né, as duas alianças que nós temos, uma, né, a Tríplice Aliança, a outra, a Tríplice Entente, nós temos, primeiramente, a Tríplice Aliança, formada por Alemanha, Império Austro-Húngaro e Itália. Logo em seguida, a Tríplice Entente é formada, acho que pelos anos de 1907, se eu não estou enganada, formada, composta pela Rússia, Inglaterra e França. Okay? Mais tarde, um pouco mais tarde, a gente tem a Tríplice Aliança, a entrada dos Estados Unidos, né, fechando assim a Primeira Guerra Mundial. Nesse momento, não. Nesse momento principal, nesse primordial aqui, nesse momento, nesse princípio da guerra, essas duas alianças eram compostas dessa maneira. Tá? Depois, a Tríplice Entente ela vai ter a inclusão aí dos Estados Unidos. Bem, Império Austro-Húngaro e Itália. Alemanha, Império Austro-Húngaro e Itália. Eles estavam querendo conquistar territórios, enquanto que a Tríplice Entente, Rússia, Inglaterra e França, queriam proteger, né, muitos dos seus territórios. Por isso, são formadas essas duas grandes alianças. A Alemanha, deixa eu ver só uma coisa. O mapa. Esse mapa aqui ele é muito importante, né? Existe uma briga entre alemães e franceses. Essa briga aconteceu lá no processo de unificação da Alemanha, essa rixa entre eles, né? Entre França e Alemanha. Por quê? A Alemanha, no seu processo de formação, tomou um território francês chamado Alsácia-Lorena, que fica bem na divisa entre França e Alemanha, né? Então, a Alemanha abocanhou esse território francês e, nesse momento, a França é lógico que vai se posicionar contra a Alemanha, com o intuito de conquistar novamente esse território para si. Por que essa disputa por esse território, né? Por que esse território era tão valioso? Porque lá existiam jazidas de minérios. E como nesse período a gente tem aí a industrialização, a segunda fase da industrialização, era necessário ter domínios, né, com recursos para a indústria. Então, ela quer tomar para si novamente o território perdido lá na Guerra de Unificação. A Grã-Bretanha, ou Inglaterra, a Inglaterra nesse caso, vai rivalizar com a Alemanha, porque, voltando ao quadro aqui, a Alemanha contra a França, né? Devido a perda do território francês da Alsácia-Lorena. Por que a Alemanha vai rivalizar contra a Inglaterra? A Inglaterra ela já tem um nome na industrialização, afinal de contas, foi pioneira, né, da industrialização. E ela disputa mercados, ela é uma força econômica muito grande e influente nesse período. Mas a Alemanha, após o seu processo de unificação, ela ganha também muita força. E isso faz com que a Alemanha acabe rivalizando contra a Inglaterra nesse período. Ok? Do outro lado, a Rússia, né? A Rússia, a gente tem aí duas frentes de batalha durante a Primeira Guerra Mundial. A frente ocidental, nós temos aí a França, desse lado da frente ocidental, do lado esquerdo do mapa, enquanto que a Alemanha também vai enfrentar uma frente, a chamada Frente Oriental, disputando assim territórios, disputando assim influência com a Rússia, né?
Nós temos essas potências centrais, formando a chamada Tríplice Aliança, a Alemanha, o Império Austro-Húngaro e a Itália, e à frente ocidental e oriental nós temos, né, os rivais da Alemanha, do Império Austro-Húngaro e da Itália, no caso a Rússia, França e a Grã-Bretanha, ok? A Inglaterra. Só para vocês terem uma noção, a Tríplice Aliança ela foi criada, né, em 1882, a união dessas potências, né, em torno de um elemento, de um fator comum, querer dominar territórios, né, conquistar territórios, conquistar recursos, enquanto que a Tríplice Entente foi forjada em 1907. Seguindo para uma região extremamente importante que foi palco do assassinato, né, do Francisco Ferdinando. Bem, esse território dos Balcãs, a Península Balcânica, né, logo acima da Península Balcânica, nós temos aqui voltando o chamado Império Austro-Húngaro. Né, estava bem coladinho ali a região dos Balcãs. O Império Austro-Húngaro tinha interesse nos Balcãs, queria dominar esse território. E, na verdade, estava em processo de conquista quando o assassinato aconteceu. Na verdade, ele já tinha dominado o território da Bósnia e Herzegovina, né, quando o assassinato aconteceu. Ele foi apenas tomar posse do território, e quando ele foi tomar posse desse território, ele sofreu o atentado. Na capital da Bósnia e Herzegovina, no momento, na cidade de Sarajevo, uma estudante vindo da Sérvia, né? Olha a Sérvia aí, bem do lado da Bósnia e Herzegovina. Um estudante sérvio, com a intenção, fazia parte de uma organização chamada Mão Negra, que queria a formação na região da Grande Sérvia, né? Unindo todos esses países que compõem aí a Península Balcânica. Eles tinham essa pretensão porque nesses territórios existiam minorias eslavas que moravam, né, espalhadas. Então, eles queriam, essa organização queria e desejava a unificação dos Balcãs, formando a chamada Grande Sérvia. Só que o interesse do imperador Francisco Ferdinando foi maior. Ele chegou e conquistou alguns territórios daí, a chamada Bósnia e Herzegovina, com capital de Sarajevo. O estudante sérvio viajou até Sarajevo e quando o Francisco Ferdinando passeava em carro aberto com sua esposa, eles acabaram sofrendo esse atentado, né? Eles foram mortos. E isso tudo causou, logo de imediato, a declaração de guerra. Bem, eu vou sair aqui desse slide e vou mostrar para vocês algumas imagens que eu achei na internet, achei bastante interessante, eu queria mostrar, compartilhar com vocês, tá? Olha só. Bem, aqui nós temos algumas imagens, né, interessantes, né? Aqui é o herdeiro do trono do Império Austro-Húngaro, Francisco Ferdinando, e sua esposa, a condessa Boêmia Sofia. Deixaram a prefeitura de Sarajevo pouco antes do assassinato do arquiduque, né? Então, vejam só a imagem deles dois. O carro aberto para desfilar em pleno Sarajevo, estava tomando posse, né, do território. Aqui, mais uma outra imagem. Francisco Ferdinando e sua mulher Sofia deixam a prefeitura de Sarajevo em 28 de junho de 1914. Eles tiveram uma recepção com autoridades no local pouco antes do homicídio de Ferdinando. Essa outra imagem aqui, um carro também, tá? Do casal. Francisco Ferdinando e sua mulher Sofia são levados de carro após deixarem a prefeitura em 28 de junho de 1914. Deixa eu ver aqui. O carro que leva Francisco Ferdinando e sua mulher Sofia é visto segundos antes dos tiros que tiraram a vida do herdeiro do Império Austro-Húngaro. Essa imagem. O terrorista sérvio Gavrilo Princip
à direita, o nome do terrorista, né? O terrorista sérvio Gavrilo Princip à direita é preso momentos antes de matar a tiros Francisco Ferdinando em Sarajevo, tá? Está sendo assim, está sendo pego pelas autoridades. Nós temos também aqui esse aqui, ó, o Gavrilo Príncipe, o sérvio bósnio que assassinou o arquiduque Francisco Ferdinando, posa para a foto na prisão um dia após o atentado nas ruas de Sarajevo. Então, esse daqui que foi o assassino, né, de Francisco Ferdinando. E aí seguem outras imagens interessantes. Essa daqui, a esposa Sofia e o Francisco Ferdinando, né, nesse momento. A foto não datada mostra o arquiduque em primeiro plano e sua mulher, Sofia, ao fundo, mortos após o atentado a tiros que tirou a vida do casal em Sarajevo. Esses aqui faziam parte da... A produção mostra os suspeitos, né, no homicídio de Francisco Ferdinando e sua mulher. Então, são os suspeitos. Vejam só. A arma, né, a pistola usada no atentado que tirou a vida do arquiduque Francisco Ferdinando. Deixa eu ver o que mais que temos aqui. Tá? Então, pistolas usadas. Essa outra imagem aqui. Manchada de sangue, a camisa usada por Francisco Ferdinando na hora de sua morte é exibida no Museu de História Militar em Viena, na Áustria. Tá aí a camisa que ele usava no momento, ok? Vejam só a mancha, né, no peito aí. Uniforme de general da cavalaria de Francisco Ferdinando, traje que o arquiduque usava no momento em que foi assassinado. É exibido também no Museu de História Militar em Viena. E assim seguem outras imagens interessantes, né? Vale a pena conferir esse site do g1.globo.com. Fotos, né? Há 100 anos do assassinato de Francisco Ferdinando. Carro, né, onde estavam Francisco e sua esposa Sofia no momento do atentado. Trajes usados por Francisco Ferdinando, sofá onde ele foi recostado antes de morrer, ainda com marcas de sangue, são exibidos também nesse mesmo museu. Em 1914, a fotografia aí do assassino, né? Homens prendem um pôster de Gavrilo Príncipe, o sérvio bósnio que aos 19 anos matou a tiros o arquiduque e sua esposa Sofia, perto da vila onde o príncipe nasceu, na Bósnia-Herzegovina. Né? E assim sucessivamente. Tem outras imagens também, vocês podem estar conferindo. Então, eu espero que tenha ficado. Eu espero que vocês tenham entendido os slides. Qualquer dúvida vocês podem anotar no caderno de vocês e nas próximas aulas, no momento em que eu for colocando esse material, vocês podem estar tirando as dúvidas de vocês. Hoje a gente vai ficar até esse momento. No nosso próximo encontro eu vou falar das fases da Primeira Guerra Mundial, a chamada Guerra de Movimento e a chamada Guerra de Trincheiras, né? Então, meninos, fiquem bem, estejam bem, se alimentem direitinho, façam as suas atividades, estudem, não esqueçam de estudar, por favor, é importante que vocês fiquem com a mente ocupada, ok? E fiquem com Deus.
Beijos.